5 de março, no Dia do Meteorologista, você acompanha o trabalho desenvolvido no IPMET, o Centro de Meteorologia da Unesp. Previsão do tempo, alertas à defesa civil e laudos técnicos são alguns dos exemplos dos serviços prestados à comunidade de Bauru e região. E hoje também é dia de Conexão Unesp. O assunto é a mudança do algoritmo do Facebook, como ela altera o conteúdo que aparece para os usuários. Quem esclarece para a gente é o cofundador e pesquisador do Núcleo de Estudos e Análises Internacionais da Unesp em São Paulo, Mark Datzgel. A edição desta segunda-feira começa agora. Boa tarde! Hoje é dia do profissional responsável por interpretar e levar as informações sobre o tempo à população, o meteorologista. Mas essa é só uma das funções desempenhadas por ele. A gente confere agora os demais serviços levados à comunidade pelo IPMET, o Centro de Meteorologia de Bauru, vinculado à Unesp. Um olho no céu e outro no celular. Essa é a rotina da dona Eneida, pelo menos 3 vezes por semana. A preocupação da produtora de orgânicos é com a previsão do tempo, fator que interfere diretamente na qualidade dos mais de 50 tipos de legumes, frutas e verduras que cultiva. Para planejar a plantação e a colheita, ela tem um grande aliado nas mãos: os boletins online do IPMET, o Centro de Meteorologia da Unesp em Bauru. A cultura orgânica é bem sensível e depende muito do tempo, né? Então a consulta ao IPMET acaba ajudando a gente a não ter mais prejuízos. E no verão, principalmente, a gente corre muito risco de perca por causa que o tempo ele muda muito de repente, né? Uma hora está chovendo, uma hora está o sol muito forte, isso tudo influencia na produção. Um serviço rápido, acessível e que traz tranquilidade para quem precisa entender os sinais que vêm do céu. É bem confiável, né? Sempre quando fala que vai chover, ou que não vai chover, que o tempo vai mudar, sempre acontece. E para a gente acaba ajudando bastante. Essa dona de um buffet infantil de Bauru também precisou dos serviços do IPMET, mas por um outro motivo. No dia 18 de novembro, por volta das 3h20 da tarde, a gente estava terminando uma festa e aí aconteceu uma chuva muito forte, com ventos assim, muito forte mesmo, e aí começou a entrar água, né, pelo salão. Foi onde a gente viu que alguma coisa tinha acontecido com as calhas, né? O seguro constatou os danos no local, mas o impasse no laudo tirava a responsabilidade da seguradora de cobrir os custos da reforma. O seguro veio, viu os danos causados, mandou os fiscais, porém o seguro fez uma análise geral dentro de um órgão nacional sobre os ventos e constou que não tinha havido vendaval no dia, no qual não poderia ser acionado o seguro para sinistro e ter os danos cobertos por eles, né? Foi aí que ela entrou em contato com o IPMET e descobriu o serviço de laudos oferecidos pelo centro. Em 5 dias, ela recebeu o parecer técnico que registrou os fortes ventos na região e conseguiu acionar o seguro. O resultado? Uma economia de R$4.000. Seja auxiliando a dona Eneida com a previsão do tempo ou garantindo os direitos da Tracy, se o assunto for fenômenos meteorológicos, a população de Bauru e de todo o estado de São Paulo pode contar com o IPMET. São 45 anos de história monitorando e trazendo informações confiáveis sobre o tempo. O serviço de fornecimento de laudos, por exemplo, existe há 28 anos. Além de São Paulo, atende também regiões dos estados do Paraná, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. A solicitação pode ser feita pela página do IPMET na internet ou pessoalmente. O interessado deve pagar uma taxa que varia de acordo com a complexidade do laudo. Em média, 200 pedidos são atendidos todos os anos. Quem pede são pessoas que estão tendo algum prejuízo ou tiveram algum prejuízo com relação a descargas elétricas, que são os raios, ou mesmo enchente, alagamentos, ventos fortes que levou telhado, ou coisas desse tipo assim. Então, existem vários tipos de laudo. Então, tem um laudo que é cobrado, que é o padrão nosso, né? Então, ele custa 10 UFESP, a Unidade Fiscal do Estado de São Paulo. Isso aí é legal, é a legalidade da história, né? E esse é o preço mínimo dele.
Mas, ao mesmo tempo, a pessoa que teve um prejuízo menor, né, menor do que quase esse valor, a gente orienta que ele procure a justiça gratuita e com a solicitação do juiz, né, esse laudo sai gratuito também. Além dos acessos à página na internet, o IPMET recebe em média 50 ligações diárias. Esse número pode chegar a 200 com a proximidade dos fins de semana. Tem o pedido do tempo, que a pessoa quer saber se, por exemplo, vai fazer uma faxina na casa e se pode pôr móveis no período da tarde lá fora, né? Tem o comerciante que vai vender algumas coisas que precisa do tempo, que ele também liga. Tem também as pessoas que têm medo de chuva, outros têm medo de raio, outros têm medo de ventania. O fato é que 24 horas por dia o telefone funciona sempre alguém pedindo alguma coisa, ou seja, previsão de tempo, ou seja, previsão de clima, ou seja, informações sobre alguma nuvem estranha que viu, ou os laudos meteorológicos. Esses são os mais solicitados. Um trabalho que não para nunca, pois, como bem lembra Figueiredo, o tempo não tira férias. Esse funcionamento dá uma tranquilidade para a população, para a Defesa Civil. Nós já treinamos praticamente quase todas as defesas civis do Estado de São Paulo. Eu diria a você, mais de 300 já vieram aqui no Instituto e todos os anos nós fornecemos é só ir na página da gente que tem esses cursos. São cursos gratuitos com a duração de apenas um dia e vem muita gente das cidades vizinhas nossa aqui, né? Bom, então, para quem precisar de algum dos serviços prestados pelo IPMET, é só acessar o site do centro ou então ligar para 3103-6029. E é com as informações do IPMET que a gente confere agora como fica o tempo nos próximos dias aqui na nossa região. O tempo começa com aquele tempo característico de verão ainda, nebulosidade variável, ou seja, pela manhã teremos sol entre algumas nuvens e no decorrer do dia, no período da tarde, essas nuvens vão aumentando, ou seja, a nebulosidade vai aumentando e temos previsão para pancadas de chuvas de forma isolada, algumas acompanhadas por trovoadas. A semana deve decorrer com essa característica. De manhã, sol entre nuvens e a parte da tarde, pancadas de chuva isolada. As mínimas devem ficar em torno de 20 a 21 graus. A temperatura máxima em torno de 32 a 33 graus. As condições de instabilidade permanecem sobre o estado de São Paulo devido à formação de áreas de baixa pressão no interior. Nesta terça-feira, aqui na nossa região, alternam períodos de sol e de pancadas de chuva, principalmente durante a tarde, e elas podem vir acompanhadas de trovoadas. Agora a umidade do ar está em 50% e os ventos são de 6 km por hora. A temperatura mínima hoje foi 21 e a máxima bateu os 33 graus. Amanhã, mínima de 21 novamente e máxima de 32 graus. O assunto agora é a mudança do algoritmo do Facebook, como ela altera o conteúdo que aparece para os usuários. Quem esclarece para a gente é o cofundador e pesquisador do Núcleo de Estudos e Análises Internacionais da Unesp em São Paulo, Mark Datsgell. Boa tarde, pessoal da Unesp, aqui quem fala é Mark Datsgell, sou do programa Santiago Dantas, formado mestre aqui no campus da cidade de São Paulo. Vim falar um pouco hoje sobre essas mudanças que estão acontecendo no Facebook em relação a como o conteúdo vai ser disponibilizado dentro dessa plataforma. E o pessoal me perguntou, né, qual seria a minha visão a respeito dessas mudanças de algoritmo que vão acontecer, que vão privilegiar certos conteúdos em razão de outros. E o que a gente vem observando é que a Facebook realmente ela se encontra com um problema. Ela, inicialmente, para ela fazer sentido criar uma situação na qual as pessoas estivessem na plataforma fazendo essas discussões políticas, essas discussões que nós vemos observando nos últimos anos, mas a base de usuários começou a ficar cansada disso, começou a sentir uma sensação de cansaço, de uma vontade de não participar mais disso.
E com isso, eles perdem o maior recurso deles, que é o usuário estar continuamente engajado, que é o que eles vendem para as plataformas. Então, quando você compra um anúncio no Facebook, você compra esse engajamento, não necessariamente a quantidade de pessoas, mas o fato de que o usuário vai continuar sempre lá e vai ser exposto várias vezes àquilo, vai estar com aquele conteúdo. Então, para eles começou a não fazer sentido você basear essas discussões numa coisa que estava já cansando as pessoas. Então, vai ter uma série de mudanças e elas vão ser efetivas. Elas vão ser mudanças efetivas, elas vão ser mudanças que nós já estamos começando a observar elas, que vão privilegiar o quê? Conteúdo relacionado mais aos amigos, relacionado mais à família, relacionado a uma série de coisas que são mais do dia a dia, né? E muito menos relacionado a notícias, a política, relacionado a coisas que, na verdade, sai um pouco até do escopo inicial do site, que era um site de relacionamentos pessoais. E hoje em dia realmente mudou bastante o propósito, mas eles querem fazer um retorno a esse foco nos relacionamentos humanos mesmo, relacionamentos um a um, ver a vida das pessoas e o que está acontecendo. Então, na verdade, você pode analisar por dois lados distintos, né? Por um lado, você vê que todo tipo de movimento que ganha tração utilizando o Facebook ou todo tipo de ação política que ganha tração, ela vai ser diminuída, a relevância dessa atração. Isso daí já está sendo sentido, inclusive, por alguns grupos políticos que trabalham lá dentro, e meio indiscriminantemente, esquerda, direita, tanto faz, né? Em geral já está sendo sentido, e vai ser sentido cada vez mais. Por outro lado, você tira um pouco da capacidade dessa disseminação das chamadas fake news, ou dessas, que por vezes são só sabotagens contra pessoas, entidades, que se beneficiam dessa velocidade com que as notícias se espalham no Facebook, nas redes sociais, para ganhar uma velocidade que depois as pessoas não conseguem, por mais que seja desmentida aquela história, ou que seja, ela já entrou no debate coletivo como se fosse uma verdade. Então, você tem que ver pelos dois ângulos, né? Aqui no Brasil, nós, à beira de uma eleição presidencial que há de ser muito disputada, vai ter uma disputa muito acirrada em torno dessa disputa presidencial. Para nós podemos pensar que também por esses dois ângulos, né? Se por um lado vai ser muito mais difícil fazer essas campanhas pelo Facebook, por outro lado também vai ser mais difícil de propagar essas difamações, propagar essas notícias que não necessariamente correspondem com a realidade. Então talvez as pessoas vão ter que se acostumar, voltar a buscar nas suas mídias, nos veículos de informação que confiam, ou nos blogs, ou nos comentaristas, e talvez voltar a lógica política deles de volta, das pessoas de volta para esses canais de informação realmente, que não são redes sociais, ou que são redes sociais voltadas a isso. Então esse breve comentário que eu tenho para oferecer hoje. Muito obrigado pela sua atenção. E uma última informação antes de a gente encerrar. Na próxima quarta-feira, dia 7 de março, vai ser realizada a inauguração oficial do IBIT, o Escritório de Inovação e Tecnologia do Instituto de Biociências da Unesp em Botucatu. O espaço vai ser voltado ao apoio de atividades de inovação, empreendedorismo e tecnologia. A proposta é que o escritório seja também o primeiro modelo de observatório vinculado ao Núcleo Empreendedorismo e Inovação do Parque Tecnológico Botucatu, para identificar ideias de negócios dentro de instituições de ensino superior. O IBIT passa ainda a ficar responsável por uma disciplina de empreendedorismo, uma opção nas grades dos cursos de graduação e de pós-graduação do Instituto de Biociências. Também nesse evento deve ser lançado o programa IBIT Júnior, uma parceria com a Secretaria de Educação de Botucatu e o SEBRAE para estimular o empreendedorismo nas escolas. Bom, por hoje é só. A gente se vê amanhã às 5h15. Tchau!